verso 4 do capítulo 1 de Neemias. Assim diz a palavra do Senhor: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos repetir juntos esse versículo? No 3, o mais forte que a gente conseguir. 1, 2, 3. Quando ouvi... O contexto é que Jerusalém estava destruída já há cerca de 100 anos. E o povo que lá vivia exatamente nesse cenário de escombros, de lixo, uma condição subhumana, como nós vemos nos dias de hoje em Gaza, quando aparecem aquelas imagens da destruição da guerra. Jerusalém havia sido destruída e já haviam se passado 100 anos desde então. A história de um povo de repente é interrompida, e por causa da situação eles ficam paralisados, eles ficam perplexos, e antes mesmo de fazer qualquer coisa, eles estão sem forças, e emocionalmente desgastados, cansados e sobrecarregados. O que acontece é que aquelas muralhas nada mais eram do que uma realidade externa de como estavam aqueles homens e aquelas mulheres pelo lado de dentro. É por isso que já no começo dessa jornada eu quero animá-lo nessa manhã a, antes de você reconstruir qualquer outra área da sua vida, reconstrua a sua alma, reconstrua o seu coração, reconstrua a sua vida de forma urgente, reconstrua o seu ser interior, porque se você não reconstruir primeiro o lado de dentro e começar pelo lado de fora, logo você vai começar a destruir aquilo que você está reconstruindo, e Deus não quer mais atrasos na sua vida. Eu quero que você entenda algo: já se aproxima o tempo de coisas extraordinárias acontecerem na tua história, já se aproxima o tempo de promessas antigas se cumprirem na tua vida, já se aproxima o tempo de um destravar do favor de Deus sobre quem você é, e é para este tempo. Mas você não pode mais perder tempo e deixar para depois aquilo que Deus está chamando você para fazer hoje. Diga comigo: começa hoje. Não, diga mais forte, diga: começa hoje. Diga: de hoje não passa. Porque se você nunca começa, você nunca vai começar. Se você não marca uma data, nunca vai acontecer. Se você não resolve-se por dentro, as coisas do lado de fora ficam ainda mais complicadas. E o que é que você quer viver em 2026? A repetição de 2025? Tropeçar nas mesmas pedras? Cair no mesmo buraco? Viver no mesmo nível, na mesma condição? No mesmo nível de pensamento que tem dominado a tua mente até o dia de hoje? Ou você vai reconstruir-se para dizer para Deus: Deus,
cansei. Cansei de ser quem os outros dizem que eu sou. Cansei de viver baseado naquilo que os outros acham que eu sou. Cansei de ficar preocupado com o que os outros pensam a meu respeito. Eu estou decidido, eu estou decidida a ser quem o Senhor me fez para ser. Porque os planos de Deus não é para quem eu acho que eu sou, não é para quem dizem que eu sou, não é para quem pensam que eu sou. Os planos de Deus é para aquela pessoa que Ele chamou pelo nome antes de ter forma no ventre da tua mãe. E Deus não depende de nenhuma condição externa para poder cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido como plano e como propósito para a tua vida. Mas sem estrutura é Deus te abençoando e você colocando tudo a perder. Sem se reconstruir é Deus colocando bênção sobre a tua vida e você prestes a desmoronar. Vai colocar o que Deus tem para você a perder, ou vai fazer do que Deus tem para a tua vida um motivo de glória para o nome dEle? Porque se nós vivemos para a glória dEle. Se avançamos é para a glória dEle que avançamos. Se acordamos nos dias de hoje, não é para a satisfação da nossa alma, mas é para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. E às vezes Deus faz assim. Às vezes Deus se utiliza de muros em ruínas para reconstruir um coração que está destruído. Às vezes Deus faz assim, se aproveita de situações que nos dão vergonha, de situações que nos geram dores profundas, para poder reconstruir aquilo que não pode mais ficar como está. Quantos mais anos serão necessários? Já haviam se passado 100 anos. Quanto tempo já se passou desde que você tomou a decisão de que do jeito que estava não ficaria? E como está hoje? É porque eu estou tão cansado, eu sei. Mas é porque eu me sinto tão angustiado, eu sei. É porque a ansiedade toma conta do meu coração, eu também sei. Porque isso também acontece comigo. Porque isso também acontece lá em casa. A gente fica angustiado, a gente fica pesado, a gente fica cansado. E não é o cansaço que se resolve com uma noite de sono. Não é um cansaço que é reparado no colchão e no travesseiro de casa. Não, é um cansaço mais dentro de mim. É um cansaço que me consome e que torna a minha caminhada mais difícil do que naturalmente ela já é. Mas nessa manhã o Senhor está trazendo renovo. Nessa manhã o Senhor está trazendo reforço. Nessa manhã o Senhor está trazendo uma medida nova de vigor no teu físico, de vigor na tua alma, de vigor no teu espírito. O cansaço da mente, o esquecimento repentino, a batedeira no coração, o calor ou o frio, aquilo que vai dando na sua alma e que você não tem o controle. Olha a reconstrução de Deus chegando aí na tua vida. Está chegando caminhão, está chegando equipamento, está chegando projeto. Algo novo está prestes a começar a acontecer na tua vida. É nesse cenário que Deus desperta um homem chamado Neemias. E ele também não foge dessa situação, porque ele está em Suzã. Ele era funcionário público, alto nível de confiança, copeiro do rei. Querendo ou não, vivia numa condição favorável. Quando de repente ele decide perguntar aos seus irmãos que vão visitá-lo: e querido, sempre que chegar um irmão para te visitar em casa, tenha muito cuidado com as perguntas que você vai fazer.
é melhor você não querer saber o que está acontecendo. Porque se você quiser saber, pode ser que Deus esteja te colocando numa situação como essa. Neemias estava tranquilo, mas desconstruído por dentro. Neemias estava estruturado pelo lado de fora, mas talvez fora do lugar certo, pelo lado de dentro. E ele também é chamado não somente para reconstruir os muros de uma cidade, mas para também se reconstruir interiormente, para que depois e somente depois ele possa reconstruir, ele possa florescer e ele possa prosperar e frutificar, como depois vemos acontecer na vida de Neemias. Porque essa reação de Neemias não é uma reação comum. Porque quem está bem não está tão preocupado com quem está mal. Ouve a situação e fala: que pena, eu vou orar por você. Mentira, nunca ora. Puxa vida, mas Deus vai te dar vitória, irmão. E aí no outro dia você recebe aquela figurinha: os humilhados continuam sendo humilhados. Mas diante da informação que ele recebe, ele se senta, ele chora, ele passa dias se lamentando. Não pense você que o processo de reconstrução interna, de reconstrução de identidade, de reconstrução espiritual, de reconstrução de valor próprio, de reconstrução de autoestima, é algo simples, fácil e instantâneo de acontecer. Não, nunca é. E quanto mais você resiste ao processo de reconstrução, mais pesado se torna, mais doloroso é o processo, mais complicado se torna a execução do projeto. Ele passa dias se lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Porque ele se enxerga através daquela situação, e às vezes Deus nos apresenta situações para nós enxergarmos o estado do nosso ser interior. Como está aquilo que só Deus vê? Como está aquilo que só eu sei? O que é que está acontecendo dentro de mim que eu camuflo, que eu escondo, que eu oculto? E que eu conto a verdade até certo ponto, e a partir daquele ponto não me é conveniente compartilhar, então eu oculto, eu escondo e vou administrando isso dentro de mim. Até quando você acha que vai conseguir? Porque essa bagagem ao longo dos dias vai se tornando cada vez mais pesada. Ao longo do tempo, essa caminhada vai se tornando cada vez mais difícil, mais cansativa. Mas nessa manhã Deus está chamando pessoas, homens e mulheres aqui nesse lugar, para abraçarem essa missão de uma auto-reconstrução. Nessa manhã, antes de reconstruir qualquer outra área da tua vida, antes de se envolver na obra de qualquer outra situação que diga respeito a você, o Senhor está primeiramente, prioritariamente interessado em reconstruir você. O projeto prioritário na mesa de Deus nesses dias é você, é o teu ser interior, é a tua estrutura de mente, a tua estrutura emocional, é a tua estrutura emocional, é a tua identidade, é tudo aquilo que tem se colocado como limitador de resistência para o teu avanço, bloqueando o teu destino e as promessas dele para a tua vida. Se bloqueou até hoje, porque hoje começa uma reconstrução. Está tendo uma mexida grande, uma movimentação grande, é porque grande é a obra. Ninguém constrói
constrói casebre com uma grande movimentação. Quanto maior a movimentação, quanto maior a mexida, é porque o projeto é grande, é sobrenatural, é extraordinário. Mas ele vai cavar, ele vai tirar entulho, ele vai tirar lixo, ele vai tirar coisa que não será mais aproveitada. Não dá para a gente aproveitar, não dá. Coloca para fora. Vai sair do meu coração o rancor, vai sair do meu coração o ranço, vai sair do meu coração a mágoa, vai sair do meu coração a tristeza com aquela pessoa, o ressentimento, a decepção, essa coisa de você ficar lambendo ferida. Até quando você vai ficar lambendo ferida? Deus hoje quer curar a tua alma, Deus hoje quer te ressuscitar, Deus hoje quer começar uma obra de maravilhas na tua vida. Mas o que aconteceu comigo foi muito difícil, tá? E o que é que você vai fazer com isso? Vai tornar isso Deus? Vai viver em torno disso? Não é porque no divórcio da minha mãe com meu pai, a minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, e daí? Mas Deus não te abandonou? E vai ficar lambendo essa ferida, colocando essa ferida, deixando essa ferida aberta até quando? Vai ficar umidificando aquilo que já era para estar seco e cicatrizado, e ainda está sangrando até quando? Pergunta para quem está do teu lado, até quando? Não, coloca um olho de ameaça, coloca um olho de visão de raio-x e fala: até quando? Tu vai ficar lambendo essa ferida, tu vai ficar preferindo esse ambiente de desconstrução, de destruição, enquanto Deus quer trazer uma limpeza, Deus quer trazer um movimento, Deus quer trazer algo novo, Deus quer trazer uma medida nova, Deus quer dar uma mexida no teu interior, e isso começa hoje. Se é para aplaudir, aplaude forte. E junto com a tua palma dá glória a Deus. Porque a obra é dele, o recurso é dele, a graça vem dele. Havia um grande problema. Mas problema só é problema para quem olha para o problema como problema. E tem gente que se apaixona tanto pelo problema que se casa com ele e gera outros problemas através daquele problema. Gente que geralmente não quer resolver-se e não quer resolver nada com ninguém. Crente dessa igreja, deixa eu te pedir uma coisa. Se você é dessa igreja, não seja, você está proibido, você está proibida de ser uma pessoa rancorosa e amargurada. Você está proibido, você está proibida de ficar com a mimimi. É porque eu estou decepcionado, eu estou tão frustrado. Tu estava no inferno. Tu vai estar frustrado com a igreja, com o ser humano. Tu não sabe que ser humano é tão ruim quanto tu, não? É tão doido, tão problemático, tão doente quanto tu, que a gente está no mesmo nível e precisando da mesma coisa. E é por isso que a gente se encontra aqui nesse mesmo lugar, comendo da mesma comida, bebendo da mesma bebida, buscando o mesmo Deus. E é porque ele nem me olhou na cara. E bom, porque se olhasse eu ia perguntar: o que é que está olhando? Nunca vi uma pessoa tão bonita assim? Muito bom dia. Mas pessoas que abraçam o problema, que acomodam o problema dentro de si. Tem gente que até começa a fazer como Neemias, mas para exatamente aqui. Senta e chora, e continua sentado e chorando o resto da vida. Senta, chora, lamenta
E quem disse que tem gente na tua família que não te aguenta mais, porque o teu repertório é o mesmo, e o povo desacredita do Deus que você diz que serve. Sabe por quê? Porque a tua vida não muda. Você quer que os outros mudem, mas a tua vida é essa mesma porcaria. Eu vou falar, viu? Eu vou chamar CPF aqui hoje, viu? Você não finja que não é com você. Tem gente que vive a vida sentada, chorando e se lamentando por uma coisa que aconteceu já há 100 anos. O teu lamento sem propósito é murmuração. O teu lamento sem reflexão é murmuração. O teu lamento sem confiança de que Deus está te envolvendo nesse projeto, que Ele tem interesse além dos muros em você, é murmuração. E a murmuração é destrutiva para a fé. A murmuração prolonga processos. A murmuração aprofunda dores. A murmuração rouba o brilho da luz de Deus na tua vida. Mas foi tão difícil, bispo. Eu fui abusado. Eu fui rejeitado. No ventre da minha mãe ela já me rejeitava. E o que é que você tem a ver com isso? Você foi aceito na mesa daquele que te faz como filho e filha dele. Coloque a mão no seu coração e declare comigo, diga: eu sou aceito por aquele que me ama. Diga aí, o amor dele lança fora todo medo. Amém. Quando Mefibosete chegava na mesa de Davi, ele não tinha medo, porque havia uma ordem: Mefibosete, a partir de hoje, come na minha mesa como um dos meus filhos. E quando ele se assentava à mesa, a mesa cobria a sua deficiência. Ninguém via que Mefibosete era deficiente. Porque é assim que a aceitação de Deus faz na nossa vida. Mas por que você não aceita Deus também? Deus já te aceitou. Deus te aceitou do jeito que tu é. Terrinha seca, deserto. Deus te aceitou ranzinza desse jeito. Deus aceitou esse senhor aqui, ó, chamado Noaldo, meu pai. Deus aceitou um cidadão como eu, irmão. Eu sou bem pior do que você imagina, mas Ele me aceitou e Ele está dobrando a aposta a cada dia. Vai ser transformado, vai ser glorificado, e o meu poder vai ser na vida dele. Vai ficar sentado e chorando, se lamentando até quando? E esse lamento não muda nada na tua história. Sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando, orando. Mas Neemias é o tipo de gente que transforma dor em propósito. Neemias é o tipo de gente que não abre mão de um desafio lançado. Neemias é o tipo de gente que decide abraçar esse projeto. Neemias é o tipo de gente que você precisa ser a partir de hoje. Neemias é o tipo de gente a respeito da qual devemos colocar como referência e como modelo para a nossa fé. Chega, eu vou passar dias jejuando, orando, me lamentando, confessando pecado, pedindo perdão. Eu vou passar dias discernindo o que é que Deus tem para esse tempo na minha vida, o que Ele quer fazer em mim, o que Ele quer fazer através de mim. Porque não adianta eu estar me esforçando para ajudar tantos, enquanto a minha vida que está em frangalhos, a minha vida que está destruída. Quantas vezes a gente não sobe no altar como esse destruído? Quantas vezes você não vai para o seu escritório destruído, para a sua empresa destruída? Quantas vezes você não vai para a escola angustiado, destruído, oprimido? Quantas vezes você vai resolver problema dos outros e não tem ânimo para resolver os teus problemas? Deus nessa manhã está tirando esse peso das tuas costas. Nessa manhã o Senhor está te fortalecendo.
porque essa obra não será mais anulada na tua vida. Essa obra não será adiada mais na tua história. Diga comigo o que tem para acontecer. Não, diga mais forte, diga o que tem para acontecer. Começa hoje. Diga começa hoje. Diga começa hoje. Neemias capítulo 2 diz que no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração? Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas casas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Repita comigo e diga: então orei ao Deus dos céus. Ele está numa conversa, o rei lhe faz uma pergunta, e enquanto ele está conversando, ele ora para poder responder ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Depois de 4 meses que Neemias recebe a atualização a respeito da cidade e do estado de Jerusalém, ele adentra a presença do rei para poder servir ao rei como seu costume. Mas diferente do seu costume, ele não chega com a mesma presença, ele não chega com a mesma afeição, ele não chega com uma disposição fisiológica positiva. Ele chega quebrantado, ele chega humilhado, ele chega contrito. E o rei percebe isso. Eu sei que tem gente que entra na tua sala, principalmente você que é dono de negócio, ou você que é um líder e tem pessoas abaixo de você. Existem pessoas que te procuram, e elas sempre te procuram com a mesma cara. A cara de pidão. Já viu cara de pidão? É a cara que você vai ver amanhã, quando chegar lá no trabalho. Vai aparecer um pidão lá na tua mesa. A cara de angustiado, a cara de problemático. A cara de quem está doente e não sabe do que. Aqui na igreja chega gente também na minha sala com esse tipo de cara. A grande questão é que eu faço uma cara mais feia do que a que eles estão fazendo para mim. E de repente eles mudam. Mas não era dessa forma que Neemias costumava entrar na presença do rei, e não é dessa forma que você deve continuar se apresentando para aqueles que exercem liderança sobre você. Uma fisiologia positiva. Vai, te ajeita aí na cadeira, começa a aprender, coluna ereta, coloca a bunda composta na cadeira, isso, vai, ajeita. Você anda todo malamanhado, todo derrubado, parece que está vindo da guerra do Vietnã e veio a pé até aqui em São Paulo. Não, querido, coloca
Satanás vai ficar confundido hoje. Se ele achou que ia me derrubar, eu estou de pé. E eu vou marchando aqui, ó, com o nariz empinado. Que é para fazer mais raiva a ele ainda. E eu gosto quando as pessoas dizem, ele é arrogante, ele é prepotente. Não, eu sei quem eu sou, independente do que você diz ao meu respeito, não me interessa. Põe o queixo para cima. Mas a vida está tão difícil. Não, você é que é difícil. Resolve esse teu coração, resolve essa tua alma. Neemias não era dessa forma que ele costumava entrar na presença do rei. E o homem que o texto nos mostra não é um homem emocionalmente desequilibrado e nem um homem espiritualmente despreparado, não. É o contrário. É alguém em pleno equilíbrio das suas emoções e preparado no seu espírito para qualquer coisa. Porque quando o rei lhe faz uma pergunta, a resposta é imediata e ele não fica com medo daquilo que poderia lhe acontecer. Ele conta a verdade, ele conta a realidade. E quando o rei lhe faz uma pergunta, antes de responder, confiando na medida que o rei poderia lhe dar, ele ora a Deus. E aqui está o segredo de quem rompe e de quem não rompe. Porque quando o homem quer te dar uma oportunidade, você acha que é o homem que vai salvar a tua vida. E quando era para você pedir uma coisa, você pede errado. Sabe por quê? Porque você não consulta, como o Tiago Brunet diz, você não consulta a quem já viu o teu futuro. Você pede movido somente por sua necessidade. E a sua necessidade não é nada diante da grandeza do plano que Deus tem para a tua vida. Diga comigo, a minha necessidade é pequena diante da grandeza do plano que Deus tem para a minha vida. A tristeza de Neemias era uma tristeza santa. Não era uma tristeza acompanhada de desespero. Era a dor de quem já havia começado a ser reconstruído por dentro. Neemias, ele exerce uma disciplina espiritual do equilíbrio. Ele não permite que as suas emoções o dominem e comprometam a missão. A coragem dele nasce de uma comunhão profunda. E é por isso que Neemias, antes de responder ao rei, ele ora ao Deus dos céus. E aqui eu quero que você aprenda uma coisa, porque não quer dizer que Neemias saiu da presença do rei, foi num quartinho, fechou a porta e orou ao Deus dos céus e teve tempo de jejuar e teve tempo de se lamentar. Não, isso você faz na sua casa, isso você faz quando você está na sua casa, isso você faz de madrugada, isso você faz de manhã cedo, isso você faz à noite, isso você faz quando você tem tempo livre. Mas às vezes você vai ter que dar respostas, às vezes você vai ter que tomar decisões, às vezes você vai precisar se posicionar a respeito de algo, e você não pode permitir mais que as tuas emoções direcionem os teus passos para mais distante do teu destino. Você não pode permitir mais que esse desequilíbrio de temperamento coloque tudo a perder. Você não pode mais perder tempo por causa desse jeito ranzinza de ser. Deus quer e está começando a fazer uma obra maravilhosa na tua vida. E nesses momentos você precisará se utilizar da estratégia da oração para Deus colocar o conselho na tua mente e a resposta na tua boca. Porque senão, eu respondo como sempre respondi, movido pelo que sinto, movido pelo que preciso,
movido pela minha dor, pela minha necessidade, pelo meu estado de humor naquele dia. Não, irmãos, chega desse tipo de vida, chega desse nível de comportamento. O Senhor quer que nós amadureçamos na nossa fé e que sejamos restaurados nas nossas emoções. O Senhor quer trazer maturidade para o nosso entendimento, para o nosso espírito. O Senhor quer refinar a comunicação entre você e Ele. O Senhor quer te chamar para mais perto, para quando você estiver diante daquele que está te perguntando, te inquirindo, que está te perguntando alguma coisa, que está te apresentando um projeto, uma proposta, você não se iluda e os seus olhos não arregalem e você mostre-se muito impressionado. Não, você vai se mostrar confiante, você vai se mostrar através de uma resposta muito bem discernida, muito bem esclarecida. Você vai perceber que as perdas vão diminuir, que os ganhos vão aumentar, que a saúde dos teus relacionamentos vai melhorar, que a longevidade do teu casamento vai estar garantida. Sabe por quê? Porque você não é uma mulher desequilibrada, você não é um homem destemperado. O Senhor está colocando tudo na medida certa. Quantos entendem o que eu estou falando? Digam amém. Neemias, ele pede uma coisa muito específica. Ele diz: deixa-me ir para reconstruir aquela cidade. Ele não pede recurso pelo recurso, mas ele chama para si uma responsabilidade que ele poderia ignorar, que ele poderia fingir que não era com ele. A responsabilidade da qual muitas vezes nós fugimos, de nos posicionarmos como marido, como esposa, como pais, de assumirmos compromisso com Deus a respeito da nossa família, de que nós não vamos negociar agenda, não vamos negociar tempo, nós serviremos ao Senhor. E que isso fique muito claro, seja você criança, seja você adolescente, seja você jovem, se estiver dentro da minha casa, debaixo do meu teto, nós serviremos ao Senhor, porque a promessa diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pergunta para um muçulmano se ele tem direito de escolha. Não, a escolha é Maomé. E a gente fica nessa coisa do livre-arbítrio e vendo os nossos filhos indo para o inferno. Não. Na minha casa não, diabo. Na minha casa a gente tem Deus que habita dentro com a gente aqui. E nessa casa tem um sacerdote, nessa casa tem uma mulher sábia. Na minha casa não. Faça assim com o seu dedo e diga assim, ó: na minha casa não. Diga: na minha casa não. Na minha casa não vai ter gente perdida não. Na minha casa todo mundo vai ser salvo, vai ser liberto, vai ser curado. Não vai ter gente desequilibrada e nem perturbada. Vai ter gente cheia do Espírito Santo. A gente vai enfrentar crise, vai enfrentar dilema, mas vai resolver tudo. E a bagunça da nossa vida vai ser transformada num grande testemunho para a glória de Deus. Capítulo 2, versos 17 e 18. O texto diz: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Repita comigo, diga: para quê? Não, diga mais forte, está horrível. Diga: para que não fiquemos mais nesta situação
humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias recebe a notícia. Neemias está diante do rei. E agora Neemias, ele cumpre aquilo que ele havia acordado com o rei. Ele se encontra agora em Jerusalém para examinar a realidade da situação conhecida já há 100 anos. E à medida que os anos se passam, a situação só piora. Talvez existam pessoas aqui nessa manhã que têm esperado que o tempo resolva a situação. Talvez tem pessoas aqui esperando que o tempo cure coisas que ele não tem capacidade de curar, que ele não consegue resolver. E à medida que o tempo passa, o que é que tem acontecido? A tua vida tem piorado, ficado cada dia mais pesada, ficado cada dia mais travada, mais improdutiva, mais infrutífera e mais frustrada. Neemias precisou se preparar para ver aquilo que ele iria ver, para chegar no lugar onde ele estava para chegar, para poder assumir o nível de compromisso que ele estava assumindo. Neemias precisou preparar suas emoções, Neemias precisou preparar o seu espírito, Neemias precisou preparar a sua mente, Neemias precisou preparar o seu coração. Você não é diferente. Você precisa se preparar para aquilo que Deus está te confiando. O cenário talvez seja como isso aqui, seja tão terrível quanto isso aqui. Você não sabe nem por onde começar, mas Deus é aquele que vai te dar instrução passo a passo, dia após dia, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Neemias, ele vai passeando pela cidade, ele vai vendo, ele vai analisando, ele vai orando, e Deus vai dizendo para ele: começa por aqui, tira isso daqui, faz isso assim, e ele vai percebendo, e ele chega a uma conclusão, e a seguinte conclusão é: já vi coisa muito pior e mais difícil do que isso que está diante dos meus olhos. Quando eu olhei para dentro de mim, foi esse mesmo cenário que eu vi. O meu coração estava em ruínas, o meu emocional estava em ruínas, a minha mente estava em ruínas, a minha alma estava ferida, mas o Senhor me reconstruiu, o Senhor me libertou, o Senhor me refez, o Senhor me curou. E se Ele fez isso pelo lado de dentro, isso do lado de fora é questão de tempo. Mas não será o tempo quem fará aquilo que eu tenho que fazer. Se coloque de pé, por favor. Eu gosto da expressão que Neemias usa. Vejam a situação terrível em que estamos. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não maqueia, ele não camufla, ele não faz um discurso político para ser aceito. Ele diz: a situação que temos tolerado há tanto tempo tem nos trago vergonha e humilhação. Essa tua tolerância para essa condição já não está excessiva, não? Meu netinho Rafael tem intolerância à lactose.
Ele come um pedaço de queijo, a barriga dele incha, o olho dele incha, peida que eu nunca vi nada igual. Quando a gente sente, nem foi o Rafael, é peculiar. O que é que ele faz? Ele não come, porque ele não tolera a consequência que ele sofre quando ele ingere alguma coisa que tenha lactose. Às vezes essa vergonha que você está passando é porque você gosta dela. Essa humilhação que você está enfrentando é porque você já se acostumou. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para essa condição que Deus te chamou. Eu não vou falar para você que Deus vai te colocar como cabeça e não por cauda. Eu não vou trazer aqui um discurso triunfalista, mas essa tolerância para esse comportamento, essa tolerância para esse vocabulário, essa tolerância para esse jeito de se vestir, essa tolerância para esse proceder na relação sexual, essa tolerância na tua intimidade, essa tolerância desses grupos de WhatsApp, essa tolerância vai prolongar o teu estado de vergonha e de humilhação. E a palavra do Senhor nos diz: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Ele diz: vejam a situação humilhante na qual estamos. Isso quer dizer para mim e para você, sabe o que? Enquanto você não se enxergar, enquanto você não tirar os seus olhos da vida dos outros e colocar os seus olhos no seu próprio coração, no seu próprio umbigo, não há nada que Deus possa fazer por você. Mas quando você olhar para o seu coração e dizer: Senhor, eu tenho muita coisa para resolver, mas existe algo prioritário, e essa é a minha prioridade, me ajuda a me resolver, me ajuda a resolver a minha mente. Eu não aguento ter mais esses sonhos pornográficos. Eu não aguento mais discutir com meu cônjuge a mesma coisa por tão pouco, quase colocando tudo a perder. Eu não aguento gastar mais do que eu posso. Eu não aguento mais conviver nesse ciclo de dívida interminável. Eu não aguento. Eu não aguento mais o tigrinho. Eu não aguento mais a Bete. Eu não aguento mais esse vício, eu não aguento mais essa compulsão, eu não aguento mais essa depressão, eu não aguento, Senhor, mais essa mágoa no meu coração, essa revolta sem causa, essa rebeldia terrível que toma conta da minha alma, essa ira que me aquece e que me descontrola. Já me envergonhou demais. Já me tirou de lugares que Deus me deu acesso. Já me tirou de mesas que Deus me permitiu assentar. Já me fez romper relacionamentos que Deus me apresentou por causa do propósito dele para a minha vida. Já gerou perdas irreparáveis. Até quando? Quanto tempo mais você precisa para acordar dessa situação? Nós estamos nos aproveitando do encerramento de um ano e o começo de outro para poder fazer o que os meus pais geralmente faziam lá em casa. Eles faziam a faxina, que eles tiravam documento, papel, vasilha, tudo, roupa velha, tudo que não prestava. Jogava fora uma parte, doava outra parte.
Não tinham dinheiro para contratar pintor, só para comprar tinta. Ou contratava o pintor, ou comprava tinta. Eles compravam a tinta. E meu pai se pintava mais do que pintava a parede. Mas ele terminava. A casa estava limpa. Não tinha mais lixo escondido. Não tinha mais entulho ocupando lugar indevido. Não tinha mais nada oculto que não fosse aproveitável. Estava tudo exposto e tudo que tinha era utilizável, fazia parte da nossa vida. É isso que nós devemos fazer na nossa alma nesse tempo. Nós devemos olhar para os recônditos do nosso coração. Devemos pedir ajuda para o Espírito Santo, que nos sonda e nos conhece e que prova as intenções do nosso coração. Precisamos pedir para que o sangue de Jesus Cristo lave, purifique, limpe toda mancha que o nosso passado causou e que ainda está impregnado na nossa alma, porque desse jeito que eu estou, eu não fico. Daqui em diante será algo novo. Eu vou reconstruir, vou colocar pedra sobre pedra. Eu vou suar, eu vou chorar, vou ficar dolorido, mas não tem problema. Quando tiver concluído, a humilhação terá sido transformada em exaltação. A vergonha será transformada em dupla honra. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Levante suas mãos. Pai, te agradecemos por essa manhã, por tua bondade, pelo teu amor, por tua graça sobre a nossa vida. A tua graça que nos refaz, a tua graça que nos habilita, a tua graça que nos desperta, a tua graça que nos incomoda, a tua graça que insiste em nós, a tua graça, Senhor, que faz com que não desistamos daquilo que o Senhor não desistiu, e o Senhor não desistiu de nenhum dos teus filhos e filhas que estão aqui. É por isso, ó Pai, que eu quero te pedir que a força dessa palavra promova, Senhor, transformação, promova, Senhor, despertamento, promova, Senhor, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, ordenamento de todas as áreas da nossa vida. Não haverá mais humilhação, não haverá mais vergonha por causa de omissão, por protelarmos aquilo que já deveríamos estar fazendo, por não nos posicionarmos e nem decidirmos nesse tempo. Ajuda-nos nesse processo de reconstrução. Nos dá a tua graça, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá coragem, porque em questão de dias, algo extraordinário vai acontecer. Em questão de dias, eu estou profetizando isso a respeito de algumas pessoas que estão aqui. Em questão de dias, algo maravilhoso está prestes a acontecer. Se é para você, se aproprie dessa palavra, caminhe debaixo dessa palavra, e que o grande amor de Deus e a maravilhosa graça do seu Filho Jesus Cristo e a doce e santa presença do Espírito Santo seja com cada um aqui hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Saia daqui hoje para viver os melhores dias da sua vida. Deus abençoe por a fé.